dá para assistir exatamente todas. Porque às vezes alguém tem compromisso depois do almoço, às vezes, né, realmente está cansado, está dormindo ainda na primeira ou na segunda aula, mas, de qualquer forma, a gente está aí, né? A gente está aí cumprindo nosso papel. E quem acordou cedo, como vocês aí, né? Quem acordou cedo já quer logo aula. Então, bora lá, né? Dia 2/3, comecinho de março aí, e a gente começa, então, o nosso... Eu acho que é só o primeiro, né, Dami? Eu acho que outros virão depois, né? Acho, acredito, né? A Pelo gente menos é o tem ideia de nosso... fazer mais alguns assim ao Isso, longo do ano. isso, a gente tem um propósito aí de atender uma boa parte, né, da galera aí, que até procura, né? Pô, vai ter aquele aulão, tal, maneiro, né, esperto, tal, para a gente dar uma olhada, dar uma revisada, trocar uma ideia, conhecer o pessoal, tirar dúvidas com o professor, que nem sempre é o nosso, né, professor ou de colégio, ou de curso, ou até de preparatório, né? Às vezes institucional, nós trabalhamos em alguns lugares, né? Então, a gente tem essa oportunidade de trocar essa experiência, tá bom? Muito bem. Como vocês já sabem, né? Eu sou o professor Carlos, vou trabalhar com vocês aí redação, e a gente vai trabalhar a estrutura básica, né, e a técnica também básica da redação modelo Enem, que é o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Nós temos aqui o chatzinho, nós temos o Damiano que está ali de plantão, qualquer coisa lá no WhatsApp, vocês mandam mensagem para ele, se for o caso, tirar uma outra dúvida, aquela coisa toda, até se for, de repente, fazer alguma observação com relação à qualidade. Então, ele está ali, né, tentando ali nos auxiliar ali legal. Bom, eu vou compartilhar com vocês o material, vou compartilhar o material que a gente vai utilizar. Esse material já coloquei para vocês aí, eu já coloquei lá no WhatsApp, tá bom? Então, esse é o nosso material. Bom, é claro que sempre a gente vai perguntando, né? E também estou com o WhatsApp aberto aqui, né? E parece que está tudo ok aí, tudo ok, tudo certinho. Se tiver qualquer dúvida, é só dar um toque, tá bom? Tudo bem? Bom, estou compartilhando aí com vocês, então, né, o nosso material. Eu vou só mudar de tela, eu vou mudar de tela, porque esse meu material está no outro aqui. Pronto, mudando de tela aqui, ok. Pronto. Então, o que nós temos aí? Ó, nós temos aí a própria, coloquei a composição do pessoal, né? Que o Damiani colocou como, né, turma aí, né, de elite aí. Então, nós temos aí, segundo ele, nós somos todos de elite, tá? Segundo ele, nós somos, né? Bom, bora lá então. Estrutura e técnica do texto dissertativo argumentativo. Nós temos aí, então, duas palavras-chave, né, importantes, que é estrutura e técnica. Exatamente o que a gente vai falar isso aí, hoje. No próximo aulão, a gente vai falar sobre conteúdo. E aí é que entra, né, bagagem cultural, repertório. É aí que entra, né, o famoso repertório, né, os famosos autores, sou obrigado a usar, não sou obrigado a usar, essa coisa toda, né? E a gente vai trabalhar legal depois com essa coisa do conteúdo, tá bom? Mas isso num outro aulão. Hoje a gente fala de apenas, né, estrutura e técnica do texto. Para começar a falar sobre estrutura e técnica, a gente tem que saber para que serve, né, um texto dissertativo argumentativo. Afinal de contas, você vai fazer uma redação lá para o Enem. Nós vamos usar o Enem, mas isso aqui vai para qualquer texto dissertativo argumentativo. Pode ser o Enem, pode ser a FUVEST, pode ser o Unesp, pode ser, sei lá, você pode pensar nas PUCs quaisquer aí, você pode pensar numa UFPR, você pode pensar em qualquer vestibular, ou aqui local, né? Por exemplo, MSCAM, né? Multivix, UVB, você pode pensar no que você quiser. É o texto dissertativo argumentativo. Qual é a finalidade? Para que serve, né? Ele serve para você dissertar, discutir, né? Falar sobre um determinado tema. Você tem que se posicionar, que é a famosa tese, e você tem que trazer argumentos em defesa dessa tese, ok? Então, o texto dissertativo argumentativo é isso. Tá, entendi. Eu já sei o que é um texto dissertativo, professor. Eu quero saber qual é a estrutura. Como é que eu vou estruturar, de fato, o meu texto dissertativo argumentativo? Então, eu fiz um esqueminha que ajuda bastante, né? Esse esqueminha ajuda bastante. Esqueminha que eu uso muito com meus alunos aí, e é só estrutura mesmo, tá? Só estrutura. Então, qual é a estrutura básica do meu texto? A gente costuma dizer, do ponto de vista macroestrutural, a gente costuma dizer
que o texto tem 3 partes. Você já conhece as famosas 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ó, nenhuma novidade até aqui para vocês. Nenhuma. Talvez não tenha novidade nenhuma hein, até o final da aula, né? Bom, eu tenho, então, 3 partes que nós vamos chamar de macroestrutura. Né? Bem partes grandes, isso que é macro. Então, eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento e eu tenho a conclusão. Tá, isso aí para mim é batido, professor, eu já conheço isso. Beleza. Dentro de cada uma dessas partes, eu tenho outras partes, ok? Então, agora, nós vamos começar a ver, não a macroestrutura que a gente já conhece legal, nós vamos ver a chamada microestrutura. Então, qual é a microestrutura? Então, o nosso texto, o modelo Enem, ele é cheio de compartimentos, ok? Cheio de... Eu gosto de usar, metaforicamente falando, né? Eu gosto de usar a palavra gavetas, né? É tipo o armário de vocês, o guarda-roupa de vocês, né? Como o meu também, né? Tem lá um bocado de gaveta, tá? Exceto as gavetas do Damiani, que não devem ser organizadas, né? As de vocês devem ser, né? E aí nós temos as várias gavetinhas. Em cada gaveta a gente coloca uma coisa. Aqui é a mesmíssima coisa. Em cada compartimento, em cada partezinha ali, a gente vai colocar uma coisinha. Então, vamos lá dar uma olhada. Lá na introdução, eu tenho 3 partes. Quais são essas 3 partes? Eu tenho a contextualização do tema, eu tenho a problematização do tema, que é normalmente o próprio assunto. Se for o caso, por exemplo, de um Enem, é muito comum que o tema já seja um problema. E o assunto é a principal palavra do tema. O tema é a frase inteira, né? A principal expressão, por exemplo, vamos imaginar que seja violência urbana, ok? Então, violência urbana, violência no trânsito, por exemplo, violência no trânsito, né? Violência no trânsito é o assunto. Veja, violência no trânsito já é um problema, ok? Então, este assunto já veio problematizado, perfeito? Quando o tema é positivo, alguma coisa boa, né? Vamos imaginar aqui alimentação saudável, prática esportiva, leitura, por exemplo, né? Alguma coisa ligada à harmonia social, paz, etc. E tal. Isso é tudo positivo. Então, como é que eu vou problematizar? Eu vou dizer a falta disso, eu vou trazer a falta, eu vou trazer a questão que é, por que, apesar de ser uma coisa positiva, boa, porque muitos não praticam, muitos não cultivam aquilo, tá? Então, isso daí é o que a gente vai chamar de problematização. Então, se o tema já é negativo, ele já é um problema a ser resolvido. A ser resolvido, API. API, lá no final do texto, é justamente a resolução desse problema. Se o tema é positivo, eu vou ter que trazer a problematização para, de fato, trazer depois, lá no final, a resolução. Ok? Tudo bem? Compartilhamento está ok para vocês aí? Manda alguém somente um sim, para eu saber se o compartilhamento está ok, o tamanho da fonte está ok, está tudo certinho aí ou não? Tudo certo? Alguém manda um ok aí só para a gente saber. Boa, Dami. É isso aí. Ó, então, vamos lá. Contextualização. Eu tenho a primeira e também, se eu quiser, a segunda frase. O que é frase, professor? É aquela coisinha que você termina com ponto. Tipo assim, o filme tal conta a história de um homem que sai em busca da sua origem. Ponto. Isso é frase. Não existe na redação do Enem, nem nenhum outro texto dissertativo argumentativo, não existe exclamação, ok? Não existe, ou é bom evitar, interrogação, porque tudo isso aí é subjetividade, e aí eu vou entrar já na parte técnica, né? Então, do ponto de vista técnico, você tem que ser objetivo. Então, nada que possa levar para uma subjetividade. Então, evite interrogação, evite reticências, ok? Use apenas ponto. E aí eu sei que, ao término de cada frase, vai ter um ponto. Veja, contextualização pode ser uma frase só, ou podem ser 2 frases. Isso é estrutura. Isso é técnica também, tá? Dominar a estrutura é dominar a técnica. Problematização do tema, ok? Ok. E aí eu tenho a terceira parte da minha introdução, que é exatamente aquilo que se chama de tese, que é o posicionamento. Lembra que a gente falou? Você tem que se posicionar com relação a um determinado tema. Então, você vai dizer, por exemplo, né? Por exemplo,
quais são as causas desse problema, quais são as consequências desse problema, esse problema está relacionado ao quê? Ou outra qualquer informação que eu deixe bem claro que é o meu posicionamento, que tal coisa está relacionada a um outro item, um outro elemento, e por aí vai. Então, esse meu posicionamento é a chamada tese. Dá uma olhadinha que isso aqui é importante. Quantas linhas tem que ter a minha introdução? Galera, o professor de matemática aqui não sou eu, tá? O professor de matemática está aí, ó, tá vigiando, tá supervisionando, tá policiando aí. Ó, dá uma olhada. Dá uma olhada. Matemática pura, hein? Matemática pura. 5 a 6 linhas, o primeiro parágrafo. 5 a 6 linhas. Sobraram quantas? Se você tem 30 linhas. Fez uma matemática básica aí? Fez, né? Fez. Por enquanto a gente não vai falar soma, porque eu vou precisar pegar a calculadora para fazer as contas, tá? Mas dá uma olhada. Se eu tenho 30 linhas e eu mais ou menos gastei 5 a 6 linhas de introdução, sobrou um bocado de linha. Tudo bem? Dá uma olhada aqui nos próximos parágrafos, a gente vai fazendo essa sominha, tá? E na minha introdução eu tenho de 3 a 4 frases mais ou menos. Show? Beleza. Alguém levantou a mão aí? Ou foi impressão minha? Ninguém? Uma pessoa perguntou sobre 2 pontos, Carlos. Vai lá. Seria ruim utilizar também? Não seria. É bom evitar, mas não seria. Não tem nenhum problema 2 pontos. Porque 2 pontos pressupõe que depois vem uma explicação. Tá bom? É isso aí. Bom, primeiro parágrafo, então, introdução. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Veja que eu não falei nada de conteúdo, mas a gente vai ter um aulão ainda sobre conteúdo, né? Que é mais ou menos assim. Carlos, eu entendi. Mas o que eu coloco na contextualização? Não, aí é conteúdo. O que eu coloco? O que eu coloco como posicionamento? Aí é conteúdo, tá? Então, contextualização. Quando você traz, dá uma olhada. Quando você traz um filme, uma série, um documentário, quando você traz, por exemplo, uma obra literária, quando você traz um quadro, beleza? Quando você traz qualquer coisa assim, para contextualizar, isso é o conteúdo. E aí são as chamadas estratégias de contextualização, estratégias de argumentação. Isso é conteúdo, que é outra parada que a gente vai ver no outro aulão, tá bom? A gente está falando agora da estrutura, tá? Como é que é a minha estrutura do texto, né? Bom, desenvolvimento, segunda parte, eu tenho 2 parágrafos, né? Porque se convencionou que uma redação modelar hoje são 4 parágrafos. Quem fez isso? Cara, o Enem. O Enem fez isso, né? O Enem se tornou muito conhecido, se tornou a referência, até que, com o passar dos anos, as notas, né, bem altas, ou a nota 1000, elas começaram a aparecer principalmente em textos com 4 parágrafos. Antes do Enem, existiam outros vestibulares com outros textos, né? Então, nós tínhamos textos com 5, 6 parágrafos. Só que com o Enem se convencionou 4. E hoje, até a FUVEST, quando a gente pega as melhores redações, as notas mais altas são também com 4 parágrafos, tá bom? Então, a gente vai falar assim, a introdução tem um parágrafo, desenvolvimento 2 parágrafos, e a conclusão tem um só. Por isso são 4 parágrafos, tá? Bora voltar para o desenvolvimento. O meu desenvolvimento, D1 e D2, D1 é o primeiro argumento, o D2 é o segundo argumento. Vamos imaginar que lá na sua tese, lá na introdução, você já antecipou, você não é obrigado, hein? Você já antecipou os 2 argumentos na sua tese. Você vai colocar lá que, por exemplo, lembra do tema que a gente falou, violência no trânsito? Então, seu primeiro argumento é, existe violência no trânsito, porque a violência no trânsito é um reflexo da violência social. Esse é o primeiro argumento. Então, vamos imaginar que você colocou isso lá na sua tese. Então, esse vai ser o primeiro argumento aqui, vai ser o D1. Ok? Primeiro argumento está lá no D1, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos imaginar que lá na sua tese você colocou um segundo argumento, que é, vamos imaginar que você colocou a banalidade do mal. Então, você disse assim, ó, ocorre a violência no trânsito, porque é um reflexo da violência social, ou além de, tanto faz, é adição, e
E aí você vai colocar, por exemplo, a banalidade do mal, ou a banalização da maldade. Tanto faz. Beleza, são dois argumentos. O meu D2, que é esse segundo da banalidade, ou banalização, esse meu segundo vai entrar no D2, que é o segundo argumento. Então, se ele é o segundo argumento, ele vai ser o D2. Então, o D1 é reservado como parágrafo para o primeiro argumento lá da tese, ok? E o D2 está reservado para o segundo argumento lá da tese. Cuidado que se você errar, se você inverter, por exemplo, isso é um erro técnico. Você mostrou que não domina a técnica do texto dissertativo argumentativo. Pô, Carlos, mas eu sou obrigado a fazer isso? Meu amigo, isso é técnica. Você é obrigado a frear. O Damiani lá na moto, lá, ele foi obrigado a frear, ele foi obrigado a fazer curva. Você é obrigado, isso é técnica, senão você vai reto. Né? Se você não domina a técnica de pilotar uma moto, e aí, como é que você vai pilotar uma moto? Você não domina a técnica dela. Então, dominar a técnica é isso, né? Então, você está no comando. Eu estou no comando do carro, eu estou no comando da moto, eu estou no comando da redação, cara. A redação é minha, quem está no comando dela sou eu. Só que eu estou no comando não para fazer do jeito que eu quero. Tá? Porque do jeito que eu quero, eu posso cair de moto, eu posso me ferir de carro, eu posso, enfim, na redação, eu posso não tirar uma nota tão alta. Isso é técnica. Então, dominar é isso aí. Mais ou menos claro? Ele é técnica, tá? Não é o que você quer fazer, tá? Então, se você quer mostrar para o corretor que você domina a técnica e quer tirar uma nota alta, você precisa colocar isso em prática. Show de bola? Desenvolvimento. Bora lá. 3 partes para o primeiro parágrafo e as mesmas 3 partes para o segundo parágrafo de desenvolvimento, D1 e D2. O Damiano colocou, acelerar principalmente. Ih, meu Deus do céu, nunca me chame para andar com você então. Beleza? Nunca me chame. Acelerar principalmente? Meu Jesus, que perigo, né? Veja que a esposa dele não apareceu, né? Ou seja, ela é previdente, precavida, sabe com quem está andando de moto, né? Observaçãozinha aí, né? Ó, galera, tópico frasal é a primeira parte, primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento. Frasal. Cardoso, o que é o tópico frasal? É o seu primeiro argumento, ou o seu segundo argumento. Vai ser a primeira frase do D1, primeiro argumento, a primeira frase do D2, segundo argumento. Então, você vai colocar, por exemplo, assim, de início é preciso apontar a violência social como responsável pela violência no trânsito. Pronto, é isso aí. Não foi o primeiro argumento que você colocou? Você vai repetir o argumento, não repetindo necessariamente as mesmas palavras, e aí repetiu a mesma ideia, ponto. Agora você vai, ó que bonitinho, agora você vai comprovar. Comprovar é trazer provas. Isso é argumento. Argumento é o parágrafo inteiro, hein? Então, o D1 é um argumento inteiro. A primeira parte do argumento é tópico frasal, que é aquilo que você trouxe na tese. Tá bom? Agora você vai ter que fundamentar tudo isso que você disse. Aqui que você vai trazer causas, consequências, explicações, exemplos, repertórios, né? Então, você vai colocar tipo assim, isso ocorre principalmente porque na sociedade, conforme IBGE, e aí, meu amigo, você vai trazer todas as ideias. Causa, consequência, explicações, exemplos. Aí é o conteúdo que a gente vai ver no outra aula. Bom, no outra aula a gente vê. Essa fundamentação, ela até pode ter 2 frases apenas. Ó, matemática, hein? Matemática. Ela pode ter 2 frases, ela pode ter 3 frases, que é o ideal, por isso que está em destaque, tá o 3 aí, bem em destaque, né? 4 frases, até 4. A primeira frase é uma frase. Aí eu tenho de 2 a 4 frases, vai somando. E o fecho, uma ou 2 frases, vai somando. Fecho do tópico frasal, o que é? É a conclusão do raciocínio. É aquela, prestar atenção, é aquela parte final do parágrafo D1, do parágrafo D2, que você sempre vai começar assim, ó, prestando atenção. Estou mesmo? Anota. Assim, logo. Não é assim sendo e nem sendo assim. Assim, logo, dessa forma, dessa maneira, desse modo, consequentemente, por conseguinte, você sempre vai terminar assim. Pega as redações nota 1000, 2022, 2023 ainda não saíram
as redações publicadas, né? Pega lá 2022, 2021 e você vai ver que os parágrafos D1 e D2 terminam normalmente assim, desse modo, dessa forma, dessa maneira, assim, logo, ok? É isso aí. Alice, tem algum problema em utilizar apenas um argumento por parágrafo de desenvolvimento? Mas é um argumento só, Alice. É um argumento só. O tópico frasal é o argumento. Você vai desenvolver esse argumento. Você vai dar causas, consequências, explicações, exemplos, mas o argumento é um só. Quando você falou lá, no tópico frasal, que é preciso considerar que a violência no trânsito é um reflexo da violência social, é um argumento. Agora você vai desenvolver esse argumento. Você vai falar por que isso. Aí você vai ter que explicar, trazer exemplo, dar causas, consequências. Beleza? Qual é o segundo argumento? É aquele que você colocou lá na tese. Ok? Se você utilizou a tese analítica, que é a mais comum, que é justamente antecipar já os argumentos. Ok? Beleza? Alice, ficou claro? Show. Valeu, Alice. Boa, excelente pergunta, hein? Ó, dá uma olhada fazendo as minhas contas, então. A calculadora está aqui, hein? A calculadora está aqui. Ó, primeiro parágrafo, vamos botar lá. Primeiro parágrafo. Nós falamos, primeiro parágrafo, né? Nós falamos, bora lá, ó, 5 a 6 linhas, beleza? Aí eu tenho de 8 a 10 linhas, por parágrafo, no desenvolvimento. Show de bola? Fazendo continha simples. Se no desenvolvimento, Damiani, qualquer coisa você ajuda a galera a fazer as contas, hein? Ó, se no desenvolvimento você tem de 8 no mínimo, 10 no máximo, por parágrafo, qual é o mínimo de linhas? Qual é o mínimo de linhas para o desenvolvimento? Bananana, bananana. 8 mais 8 igual a 16. É isso aí. Beleza? Calculadora, não sei se ela errou, acho que não, né? Galera, no mínimo 16 linhas e no máximo 20 linhas para o desenvolvimento. Mas e se eu fizer mais de 20 linhas? Você vai comprometer as outras partes. Você vai sacrificar e não é legal. Ok? E se eu fizer poucas linhas de desenvolvimento? Você tem 30 linhas. 30 linhas, sempre. O trecho maior, obrigatoriamente, é o desenvolvimento. Fazendo conta simples. 30 linhas, metade 15, beleza? Uma linha a mais, 16. Bateu aí? Bateu. Então, o desenvolvimento tem que ter no mínimo 16 linhas, porque 16 linhas é mais da metade. É o mínimo acima da metade. Concorda aí, Damiani? O mínimo acima da metade são 16, porque você tem 30 linhas. Tá? Metade 15, uma linha a mais, 16, então, no mínimo 8. Ok? Aí dá 16 linhas. Veja, isso é técnica. Mas, Carlos, eu costumo fazer só 7 linhas de desenvolvimento por parágrafo. Você não vai tirar 1000 nunca, criaturinha do céu. Você não vai tirar 980 nunca. Nunca no Enem. Nunca. Por quê? Porque isso é técnica, isso é estrutura. Show de bola? Beleza? Lembre-se que lá na introdução nós falamos de 5 a 6 linhas. Então, veja, se eu fiz o máximo de desenvolvimento, 10 linhas por parágrafo, então eu fiz 20. E fiz 6 linhas, que é o máximo que eu vou fazer de introdução, dá 26. Sobraram 4 apenas para a conclusão. 4 apenas? Dá uma olhadinha a conclusão. A conclusão está falando que o ideal são 6 e 7. Então, galera, eu não posso ir no máximo de todas. Sacaram? Se eu fizer o máximo na introdução, o máximo do desenvolvimento e o máximo da conclusão, eu tenho que ter 30 e tantas linhas, mas eu só tenho 30. Então, aí que entra o estilo. Veja, estilo, não é mais técnica. Aí é que entra o seu estilo. Então, como é que eu vou distribuir legal essas linhas? Tá bom? Lembre-se que o desenvolvimento tem que ter no mínimo 16. Se eu fizer 16, dá para jogar mais linhas na introdução e mais linhas na conclusão, porque sobraram mais linhas. Se eu fizer 20 linhas de desenvolvimento, aí eu vou fazer 5 de introdução e 5 de conclusão, porque sobraram 10 apenas. Mais ou menos claro? Então, veja, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter uma técnica dominada e eu tenho que ter um estilo de escrita.
eu escrevo mais ou menos o desenvolvimento. Isso tem a ver com o seu estilo de escrita. Como é que você escreve? Isso é muito pessoal, isso é muito individual mesmo. Mas deu para ficar claro, né? Deu para ficar. O desenvolvimento, ele é o principal. Então, 16, 17, veja que eu coloquei como 18 o ideal, ok? Porque eu coloquei 9 e 9. Ó, dá uma olhada lá. 9 é o principal, tá bom? Ok? E no desenvolvimento, a gente usa, de preferência, 5 frases. 5 frases é o ideal. Se eu fizer 9 linhas, ok? Se eu fizer 8, 4 frases. Se eu fizer 10 linhas, 5 ou 6 frases, tá? Se eu estou trabalhando com o máximo de linhas, eu vou me aproximando também do máximo de frases. Se eu estou trabalhando com o mínimo de linhas, eu estou também próximo do mínimo de frases. Beleza? Ó, vocês viram que aqui a gente usa matemática, assim, né? Por quê? Porque você tem que distribuir os argumentos de maneira que nós chamamos, né? Nós chamamos simétrica, né? É uma coisa simétrica. Então, o D1 e o D2 são simétricos, eles são muito parecidos. 10, 10, 9, 9. Pode ser 9, 8, pode ser 9, 10, pode. Mas isso é simetria do mesmo jeito. Eu não posso fazer, no desenvolvimento, um parágrafo de 12 linhas, um de 8. Aí não dá. Aí, meu amigo, né, eu não tenho a proporção ideal. Eu não tenho a simetria. Ok? Então, eu não tenho a mesma medida que a simetria. Né? Então, eu não tenho a técnica. Eu não domino a técnica se eu fizer isso. Tá bom? Imagina um parágrafo com 12, 13 linhas, o outro com 5, 6. Alguma coisa está errada. Né? Então, eu não domino a técnica se eu fizer isso. E o meu parágrafo de conclusão? Conclusão. O que é conclusão? Né? Vamos lá, então. A minha introdução é qual é o meu tema e qual é a minha tese. Ok? Meu desenvolvimento é o quê? Ó, por que eu penso assim? Por que eu me posiciono assim? Então, eu vou ter que justificar, vou ter que comprovar. O lugar das provas é justamente o desenvolvimento, que são os argumentos. E aí eu vou desenvolver, explicar melhor esses argumentos. Muito bem. Lembra que eu falei que o tema do Enem é sempre um problema? Ele é um problema. Mas quando ele é positivo, eu tenho que problematizá-lo. Porque eu tenho que trazer uma solução para alguma coisa, né? E é exatamente isso aí. Então, eu vou trazer a solução para um problema que eu coloquei lá na minha introdução. Bom, qual é a minha conclusão, então, no Enem? É a famosa proposta de intervenção. Perfeito? Que é a chamada API. Bom, minha proposta de intervenção é a chamada API. Beleza. Mas como é que eu organizo isso dentro de um parágrafo? Lembre-se, você precisa dominar a técnica. Você já não começa, de preferência, você já não começa assim, logo é preciso, de cara. Cara, lembre-se, cada parágrafo tem sempre 3 partes, tá? Não são frases, são partes. Cada parágrafo tem 3 partes, né? Você tem a primeira parte, que a gente vai chamar agora de introdução, dentro do parágrafo, tá? Dentro do parágrafo de introdução, agora eu vou confundir um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Mas que ninguém fique bugado aí, hein? Ó, na introdução eu tenho 3 partes, não é? Contextualização, tema e tese, ok? Que a gente pode chamar introdução da introdução, desenvolvimento da introdução e conclusão da introdução. Então, a tese é a conclusão da introdução. Lá no D1 e no D2, eu também tenho 3 partes, que a gente chamou tópico frasal, bora botar aqui. Olha as 3 partes, ó, tópico frasal, fundamentação do tópico frasal e o fecho do tópico frasal. Você pode chamar também introdução do desenvolvimento, desenvolvimento do desenvolvimento e conclusão do desenvolvimento, ok? Vejam, só mudei as palavras. Continua sendo tudo a mesma coisa em termos de conteúdo. A minha conclusão também tem 3 partes. Se eu começar de cara pela proposta de intervenção, existe uma certa falha aí. Tá? Tecnicamente falando, existe uma falha. A proposta de intervenção, ela faz parte do desenvolvimento da conclusão. Então, está faltando a introdução da conclusão, que é a chamada frase inicial. Vocês conhecem essa frase inicial, tá? Também dedução da tese. O que significa isso? Significa você começar o último parágrafo por expressão mais ou menos assim, ó. Infere-se, portanto, a necessidade de medidas para solucionar o problema da violência no trânsito. Ponto. Olha, ditando é tão bonitinho, não é fácil, né?
A redação sai, né? Ela flui, assim, facinho, facinho, né? Galera, essa é a frase inicial. Tecnicamente falando, se eu coloco isso, eu estou mostrando que domino, ok? Do ponto de vista técnico, eu estou dominando a redação. Muito bem. Agora é que eu entro com a proposta de intervenção, né? Isso posto, logo, assim, dessa forma, dessa maneira, cabe a não sei quem, ok? Agora eu tenho os elementos da minha API. Quais são os elementos da minha API? Ó, primeiro, eu tenho que pensar. Eu não vou chutando, não, hein? Eu vou pensar. Assim como você pensa lá para resolver uma equação, você pensa também para redação. Então, bora pensar. Eu tenho um problema, certo? Certo? Cara, alguém tem que resolver esse problema. Presta atenção, de maneira lógica. Isso aqui é lógica. Alguém tem que resolver esse problema. Esse problema tem que ser resolvido por alguém e esse alguém vai ter que fazer alguma coisa. Ok? Essa alguma coisa tem que ser feita de uma determinada forma para que alguma coisa seja alcançada. Ok? O que é isso? São os elementos de uma API. De maneira lógica, eu tenho que ter um agente, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter um meio e eu tenho que ter um efeito ou finalidade. Perfeito? Então, agente, ação, meio e efeito. E o Enem inventou, como sempre inventa, né, um elemento a mais, que é o quinto elemento, que se chama detalhamento. O que é o detalhamento? Aí entra conteúdo, tá? A gente vai ver ainda. O detalhamento é uma informação adicional, ó, mas que não diz muita coisa, né? É uma informação adicional ou a respeito do agente, ou a respeito da ação, ou a respeito do meio, ou a respeito do efeito. É isso aí. Então, o detalhamento é uma informação a mais, ou sobre o agente, né? Ou sobre a ação, ou seja, sobre qualquer um dos elementos anteriores. De preferência, e a sua preferência, coloque 2 detalhamentos, porque a gente costuma falhar no detalhamento. Aí é conteúdo, tá? Não é estrutura. Aí é conteúdo. A gente costuma falhar e isso é um problema. Então, o detalhamento, treine um pouco mais, pegue lá na internet, dá uma olhada nos materiais que a galera coloca por aí. Eu, por exemplo, lá no Instagram, eu sempre coloco lá alguns vídeos comentando sempre, né, o que é ação, o que é agente, o que é detalhamento. Então, no Instagram a gente faz isso também, a gente vai divulgando, promovendo aí. Então, vai acompanhando, vai acompanhando. Então, o detalhamento é isso, ok? São 5 elementos. Coloquei os 5 elementos, agora eu tenho a frase final, que é, normalmente, o que a gente chama de detalhamento externo. Por quê? Porque dentro da API, propriamente dita, você tem um detalhamento, que é o detalhamento interno, está associado lá ao agente, à ação, ao meio e tal, né? E você pode terminar com outro detalhamento, que é, normalmente, uma expectativa. Aquela famosa frase, né? Com ações assim, com ações como essa, espera-se que a sociedade brasileira, tal. Com ações como essa, espera-se que as crianças, de fato, que os idosos, não sei o quê, tá bom? Então, você vai ter lá uma expectativa, por exemplo, tá? E aí eu tenho aí, de fato, as frases, que são as partes da minha conclusão. Então, eu tenho 3 partes. Normalmente 3 frases, tá? Carlos, eu posso fazer uma API quebrada em 2 frases diferentes? Claro que pode, nenhum problema. Aliás, é brilhante fazer isso. É muito legal fazer isso, né? Para não ficar aquela coisa de muita vírgula e você se atrapalhar, você pode fazer isso. Então, você coloca o agente e a ação, e aí coloca já um detalhamento, né? Tipo assim, ó, cabe ao governo, travessão. Ó o detalhamento, ó o detalhamento. Uma vez que é responsável por assegurar proteção, né, segurança à sociedade, travessão. Cabe a ele o quê? Criar políticas públicas voltadas para... E aí você pode colocar alguma coisa ligada ao tema. Ponto. Ponto. Então, terminou a API. Tá? Você colocou o agente, detalhamento e a ação. Já colocou 3. Agora você coloca um ponto. Fantástico isso. E aí você pode colocar assim, né? Isso pode ser por meio de, vírgula, a fim de. Pronto. Fechou a sua API. E aí você ainda traz uma outra API, que é na frase final. Né? Com medidas assim, espera-se que. Fechou. Quarentinha por item,
Fechou com 5? 200 pontos, cara, na competência 5. Competência 5, galera, é técnica pura. Se você dominou a técnica, a gente acabou de falar como é que se faz, né? Aí depois é treinar, é colocar o texto para ser corrigido, né, tal, né? E aí, você está preparado para tirar uma nota bem alta, tá bom? Dá uma olhadinha agora fazendo as contas, né? Fazendo as contas. Ideal, tá? 9 linhas D1, 9 linhas D2, né? Se eu tenho 9 linhas, D1 e D2, eu tenho 18. 18 linhas. Dami, me ajuda aí. 18 linhas para 30, sobraram quantas mesmo? Quantas? 12 linhas, não é? Beleza? Ó, se eu tenho 12 linhas agora, eu brinco. 6, 6. Introdução e conclusão. Eu brinco. 5, 7. Ok? Vou brincar à vontade, né? Porque eu fiz 9, 9 lá no desenvolvimento. Sobraram 12 linhas, dá para brincar legal, né? Dá para brincar legal aí com 12 linhas. 12, 11, né? Aí você faz 5, 6, por exemplo. Vai brincando aí. Fala, Ale. O Alexandre levantou a mão. Alexandre, cadê você? Você levantou a mão mesmo ou foi impressão minha? Quais palavras a gente não pode utilizar nas propostas e na frase final? Olha, eu não sei quais não pode, né? Não sei. Na proposta, não sei. Não existe assim quais você não pode, né? Existem aquelas que você deve usar, né? Que é justamente por meio de, a fim de. Essas você deve. Por intermédio de, com o intuito de, com o objetivo de, tá? Aí você está usando as palavras, são os mecanismos de coesão e elas deixam clara qual é a relação com o elemento. Então, quando eu coloco por meio de, está claro que a relação é o por meio de, então é meio. Quando eu coloco a fim de com objetivo de, aí você tem exatamente a finalidade, tá? Então está claro isso, tá bom? Beleza? É isso aí. Esse material é bem legal. Eu vou deixar um material para vocês. Eu vou deixar um material que quem é meu aluno já conhece, né? Ele é fantástico, tá bom? Eu vou deixar esse material para vocês agora. Eu vou deixar de duas maneiras, tá? Eu vou deixar aqui e vou deixar lá. Não, vou deixar lá no WhatsApp, que é melhor. Vou deixar lá no WhatsApp. O material é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Dá uma olhada. Deixa eu só pegar aqui. Não, fala o seguinte. Como eu estou compartilhando com vocês outra coisinha aqui, depois eu compartilho com vocês, tá? Eu vou só mostrar rapidão aqui, senão né, a gente tem a questão do tempo. Eu vou só fechar isso aqui e já mostro para vocês, tá? O material. Mas é um material bem legal que vai ajudar bastante para vocês aí. Deixa eu ver. Nesse detalhamento externo, é válido retomar a contextualização da introdução? Julia! Boa, garota! É isso aí. É isso, Júlia. Legal. O detalhamento externo, se não fosse a Júlia, eu não falaria. Eu teria esquecido, né? Você faz exatamente esse movimento circular, né? Então, você começou lá com uma obra, o filme, o livro, que você, né? Obra de arte, sei lá o quê. E aí, nesse detalhamento externo, você faz esse movimento de circularidade, que a gente chama, tá? Que é a retomada de contextualização. Boa, Júlia, é isso aí. E é esse o nome, tá? Retomada de contextualização. Esse é o nome correto, inclusive. Julinha mandou bem demais aí. A Sara colocou, bom dia, na prova da UEB, por exemplo, qual é a melhor forma de fazer uma conclusão? Ó, Sara, o ano passado, que eu fiquei sabendo, tá? Que eu fiquei sabendo, né? Somente que eu fiquei sabendo. 2 pessoas, no segundo semestre, não, 3 pessoas, se não me engano, fecharam a redação da UBB, tá? Se não me engano, foram 3. 2 alunos meus do ano passado. E eu falei para eles, não faça a API completa, tá bom? O VV não é Enem, não é MESCAN. MESCAN aceita. O VV não faça a API completa, como está aqui. Coloque apenas, e dá para fazer numa boa, 2 elementos ou 3 no máximo. Coloque apenas o agente ação e o efeito, ação e efeito, tá bom? Brinque lá, com 2 ou 3 elementos apenas. A MESCAN pode ser completa, Aninha. Tá bom, Aninha? A MESCAN pode ser completa. Não tem nenhum problema. Pode fazer exatamente como você faz no Enem. Certo?
Multivix faça... só a IMESCAN que você faz completo. Aí fica mais fácil a resposta, né? A IMESCAN você faz tal qual o Enem. O VV, Multivix, o NESC, cara, FAESA, as outras por aí, não faça a API completa. Faça essa API que eu estou falando, né? Faça essa API que a gente está falando. Não é uma API, a gente chama de outro nome, inclusive. A gente chama de PS e não PI, né? A gente chama de proposta de solução. Traga uma proposta de solução e não uma API. O que significa uma proposta de solução? Significa trazer principalmente, o agente e a ação. E um efeito no máximo. Tá bom? É isso aí. Lara, respondida honesta, tá? Que é o que eu falei, não é MESCAN. Não é MESCAN, então somente no máximo 3 elementos. Beleza? Larinha, ok? Kevin também ok? Aninha também ok? Ana Guarenga, ok? Beleza, né? Mais alguma dúvida com relação a isso? Tranquila a questão da conclusão? Ó, isso, inclusive, eu sempre posto lá no Instagram, tá? Quando está chegando a época da UVV, o ano passado eu gravei vídeo lá no Instagram falando, né? Olha, galera, cuidado com a conclusão da UVV e tal, né? Beleza? A gente vai passando, dando essas orientações aí. São técnicas diferentes, tá? São técnicas diferentes. Estilo diferente, técnica diferente, tá bom? Bom, o que a gente tem aqui agora? A gente falou, então, né? Uma coisa importante, que eu já deixar passar aí. Ó, tá escrito ali, ó. No mínimo, de preferência, 14 palavras por linha. Alguns alunos, espertinhos que só, viu, Damiani? Alguns alunos aumentam a letra. E juro que estão escrevendo bastante. É o contrário, criatura. É diminuir a letra para caber mais. Não é aumentar a letra para ocupar 30 linhas. Você está ocupando 30 linhas com pouco texto. Por quê? Porque a questão é proporcional, cara. Não é o número de linhas. Não adianta você escrever 30 linhas com 8. Eu peguei uma redação essa semana que tinha entre 8 e 9 palavras por linha. 8 e 9 palavras por linha, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer 5 frases de desenvolvimento? Cidadão, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Você escreve 8 palavras por linha. Como é que você vai fazer 5 frases? Como? Como? Vovô viu a uva? É isso? Não, né? Você tem que escrever Caramba, ô Carlos, você me fez lembrar quando eu fiz a primeira faculdade que eu fiz foi SpaceX. E foi a redação mais difícil que eu já fiz, cara, porque o tema era disserte sobre a felicidade. Cara, é muito difícil escrever. Foi o momento que você se sentiu infeliz, né? Bicho, felicidade. Eu fiz umas letras chapoca, rapaz, porque eu não tinha o que falar. Que coisa feia que eu fiz, cara. Que vergonha. Essa é uma estratégia. Minha redação foi, mas ficou ruim a pontuação, cara. Ficou muito ruim a minha pontuação. É isso aí. Mas isso é normal, quando eu não sei, né? Por isso a importância do conteúdo. Ao que nós falamos, a gente vai dar um aulão sobre conteúdo. Se eu não tenho conteúdo, eu vou preencher esses compartimentos como? Eu vou preencher essas gavetas como? Eu tenho que ter conteúdo. Senão, a coisa é braba, tá bom? É brabíssima, né? Beleza? Bom, o Heitor colocou aqui, Carlos, minha letra é grande. É, amigo. Vai ter que diminuir. Então, pega uma folha oficial, medida do Enem, 16,6 centímetros, né? Os colégios, tá? Os cursos. Ó, no meu site tem as folhas, hein? O prof. Carlos Lima lá tá fazendo, né? Merchan. No meu site tem as folhas. No meu Instagram também tem acesso, tem link lá. E se quiser falar comigo lá pelo Instagram, a gente fala também, conversa lá depois. Tem lá folhas. Então, baixa a folha, escreva, veja quantas palavras você está escrevendo por linha. Veja se você fez aquele esqueminha de 5 frases por parágrafo lá no desenvolvimento. Se você fez isso aí, beleza, legal. Do ponto de vista quantitativo, tá ok. Agora a gente vai avaliar do ponto de vista qualitativo, porque a relação ela é quali-quantitativa, ok? Ou quanti-qualificativa também, né? Então eu tenho que ter as duas coisas. Por isso que é importante na estrutura eu ter conteúdo legal para preencher, porque isso é a técnica também, só que é o conteúdo. Tá legal? Boa! Kevin colocou assim, né? Melhor escrever com letra cursiva ou letra bastão?
Letra, bastão, cursiva, tanto faz. Tanto faz, tanto faz, tanto faz mesmo, né? Não tem problema. Veja se você domina uma ou outra, a letra sendo menor. Por exemplo, tem aluno que faz cursiva, que é menor, para ele, tá? E o outro fica maior cursiva, ou o contrário. Então, se você faz uma ou outra, e você domina uma que é menor, faça essa menor então, tá bom? Beleza? Do ponto de vista de correção, apenas tome cuidado, quero ler demais, né? E demais, hein? Quando você faz bastão, cuidado. Tem gente que escreve em caixa alta o tempo todo, que é maiúscula, né? Maiúsculo o tempo todo. No Enem, em qualquer outro vestibular, você tem que fazer a distinção por tamanho. Então, onde for maiúsculo, nome próprio ou início de frase, tem que colocar a letra maior, tá? Que é para indicar que é maiúsculo. Neste caso, maiúsculo é indicado pelo tamanho da letra. Tem que ter destaque. Não pode ser tudo do mesmo tamanho, senão a pessoa não sabe se você domina a ideia de letra maiúscula ou minúscula. Beleza? Boa pergunta aí também. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Ó, tem algumas coisas, mas só temos 5 minutinhos, tá? Técnica básica, não falei muito da técnica, quer dizer, eu falei da técnica, tá? Eu fui falando, né, ao longo. Mas eu coloquei aqui, de maneira bem básica mesmo, né? O que é dominar a técnica de um texto dissertativo argumentativo? Isso aqui eu dou em várias aulas para os meus alunos, né? Várias aulas. Aqui a gente só vai apontar. Então, eu mostro que eu domino a técnica do texto dissertativo argumentativo quando eu trago. Vou pegar na ordem aqui, tá? Por causa do tempo. A linguagem tem que ser culta, beleza? Todo mundo sabe que é linguagem culta, né? Impessoal, não pode ter marcas em primeira pessoa, nem primeira do plural, evite. Primeira pessoa do singular, então, eu, esquece, né? Tem que ser objetiva, não pode entrar subjetividade, palavras que demonstram, né, subjetividade, não pode, nem para o bem nem para o mal, tá? Nada de raiva, rancor, e nem nada mais triste do que crianças chorando no parque ao relento, passando fome, é de cortar o coração. Você vai escrever assim, né, criatura? Linguagem concisa, escreva o mínimo para dizer o máximo, e não o contrário. Senão é prolixidade. Ou seja, tem aluno que escreve, não disse nada. Embromation puro, encheção de linguiça medonho, né? Cuidado, tem que ser conciso. Use as palavras adequadas. Seja claro e seja coeso. Então, linguagem clara e linguagem articulada. 2, coerência. Tem que fazer sentido dentro do texto e tem que fazer sentido com a realidade. Vou dar um exemplo de PI que você vai perder nota, não na competência 5, mas vai perder na 3. Se você colocar, por exemplo, assim, cabe ao Estado dar palestras na escola. Estado não dá palestra, muito menos escola. Estado não visita escola. Cabe ao MEC, junto com as famílias, não faz o menor sentido. O MEC não se organiza com família, não existe isso. Tá? Então, você precisa saber o que você está falando. Então, não faz o menor sentido. Você pode ganhar ponto na competência 5, porque os elementos estão lá, mas você tem que tomar cuidado, porque isso não existe. Tá? A abordagem temática tem que ser profunda e autoral. Já respondendo a pergunta da Maria Alice aí, né? O que você acha de modelos? Modelo para o Enem ajuda a tirar 920, 940, ajuda mesmo. Tá? Ajuda legal. O material que eu vou deixar para vocês tem modelo lá no final. Mas o modelo ele pode não ser bom para outros vestibulares. EMESCAN mudou a grade de correção. Se você fizer um modelo típico EMESCAN, sua nota vai cair legal. E cada errinho agora por modelo, 2,5 pontos de desconto. É a nova mudança da EMESCAN. Ok? Estou preparando um vídeo já para isso daí. Senso crítico, né? Nada de ficar no lugar comum, senso comum, clichês, né? Você tem que ter senso crítico, você tem que ter uma redação autoral, tem que ter conteúdo. Caso contrário, a sua redação vai ser uma redação até boa, tecnicamente falando, vai tirar uma nota boa, Enem, nota boa, 900, 920, 940, né? Bacana, mas se você for pegar essa redação e levar para uma FUVEST, a nota vai ser bem baixa, tá? O Enem é mais fácil tirar nota alta, né? Tá bom? Os modelos são bons, eles não são ruins, não. O problema é que nem sempre a gente sabe adaptar o modelo ao tema, ok? E é isso que a gente tem que fazer. E não forçar o tema ao modelo. Ao contrário. Tá? Exemplo do que não se deve fazer. Dá uma olhada. Essa pessoa não domina a técnica. Ó, diante do que o mundo apresenta hoje em dia não é legal usar.
A gente esquece. Está tudo errado esse texto aqui, né? Ó, a gente precisa se preparar para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa? O que é isso? Não sei. Ó, veja, não tem objetividade, não tem clareza, a linguagem é clichê, é senso comum, expressões coloquiais, tá? Não é nível culto. Afinal de contas, afinal apenas, e não afinal de contas. Não tem ninguém, eu não posso usar ninguém, todo mundo em redação, que não possa dar uma mãozinha. Dar uma mãozinha? O que é isso? Não sei o que é. Tá? Em redação, tá? Para diminuir o sofrimento alheio. O problema é que isso fica só na teoria. Isso fica só na teoria, meio clichêzão, né? O problema é que isso fica só na teoria. Na hora dele, ixi, ó, veja, não tem nada que salva aí, né? Na hora de comer, de colocar a mão na massa, você vai escrever isso na redação, cidadão, né? Todo mundo, nada de todo mundo, nem ninguém. Não existe isso, né? Se finge de desentendido, também não existe também redação, né? Aí é oralidade. Não dá para fazer realmente nada. Galera, não sobra nada aqui. Nada. Absolutamente nada. Tá legal? E a pessoa ainda termina assim. É complicado. Você não vai usar esse esquema, né, esse modelo de linguagem na sua redação, tá? E aí, para a gente fechar, né, passar um minutinho só aí, isso aqui é trecho de uma redação nota 1000. Né? Então, isso é o que você deve, de fato, usar. Dá uma olhada. Ademais, ó, aquilo, tudo que eu falei agora, ó, dá uma olhada. Tudo que eu falei, hein? Bem rapidão, tá? Ademais, é de grande relevância entender como o apagamento dos saberes ancestrais leva à desvalorização dos povos tradicionais. Tópico frasal. Frase curta, uma linha e meia no máximo. Vai por mim, uma linha e meia no máximo. Dá uma olhada agora o desenvolvimento desse tópico frasal. Devido à grande diversidade de povos tradicionais no Brasil, ou em cada um deles, a criação de um conjunto de conhecimentos, pensamentos filosóficos, filosofias, aliás, pensamentos, filosofias e linguagens distintas, passados pelas gerações. Aqui eu não sei exatamente, porque está digitado, né? Não sei exatamente o que ele escreveu com dirando, né? Deve ser dirando, né? Alguma coisa ali, e mantendo vivo o modo de vida que caracteriza identitariamente cada grupo. Entretanto, está lá, desenvolvendo. Lembra que eu falei para vocês que a gente fecha o parágrafo com logo, assim, lembra que eu falei? Desse modo, dessa maneira, consequentemente. Olha como ele termina, que essa pessoa termina. O Rodrigo, né? Ó, logo, na penúltima frase. Logo, é conclusivo, está concluindo o raciocínio. Logo, todo conhecimento produzido nessa perspectiva é desconhecido do grande público, sendo pouco discutido e não fazendo parte da visão de mundo da maioria dos brasileiros. Agora vem aquela palavrinha bacana. Dessa forma, dessa maneira, desse modo, consequentemente, por conseguinte, todas as redações nota 1000 terminam assim. Dessa forma, os saberes dos povos tradicionais são desconsiderados, acarretando na desvalorização de todos esses grupos. Beleza? E um errinho gramatical aqui, que é o acarretando na. Acarretar e implicar são dois verbos chatos, né? Todo mundo erra. Acarretar a desvalorização e não acarretar na desvalorização. Beleza, galera? É isso aí. Ó, deu para a gente ter uma ideia do ponto de vista estrutural, né, das nossas redações, tá bom? Então a gente evita, né? A gente evita uma série de coisas e em outras a gente obrigatoriamente tem que utilizar. Caso contrário, a gente vai mostrar que não domina exatamente a chamada técnica de redação. Então, para fechar, nós vimos aí estrutura, técnica e nós vimos aí também um pouquinho, né, um pouquinho já de conteúdo, pelo menos o que não pode ter ou até o que pode ter, principalmente é o chamado repertório. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Ó, vocês têm um monstro aí do lado de vocês agora aí, né? Que vai dar aula para vocês, né? Que é justamente aí o Damiani. Beleza? Dami, agora você assuma aí o comando. Você vai pilotar agora outra motinho aí, tá bom? Valeu, Show, galera. Carlos. Muito bom, Se sensacional. toca. Ó, eu vou deixar, galera, eu vou deixar lá no grupo de WhatsApp, eu vou deixar aquele material que eu falei para vocês, que ajuda bastante nisso que nós vimos, que são os esquemas básicos de parágrafo por coesão, tá bom? É isso. Valeu, gente. Beijo a vocês aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, Nicole, Sarinha e etc. Valeu, tchau, tchau. Fala, meu povo, bom dia, bom dia. Espera um pouquinho que eu já vou ajustar aqui a câmera para vocês. Eu tava aqui, opa, deixa eu
Deixa eu parar a gravação aqui da aula do carro.